Então, vimos min-termos e max-termos, vimos como é que podemos sintetizar circuito lógico utilizando tabela da verdade, min-termo e max-termo, e nesta aula nós vamos entrar num dos assuntos mais importantes de eletrônica digital. Esse disparado é definitivamente um conteúdo que você tem que dominar, porque você vai usar durante todo o curso, mesmo que você pague uma disciplina na graduação ou uma disciplina no curso técnico que seja uma eletrônica digital mais avançada, você vai precisar de mapa de Carnot para fazer síntese e minimização de circuito lógico. Provavelmente você não vai querer nem mais utilizar a álgebra de Boolean para poder fazer minimização. Você vai ver que com o mapa de Carnot já é tão tranquilo e já é uma forma de você minimizar ao máximo a função lógica, que você vai querer abandonar aquela forma que a gente estava fazendo lá, de pegar aquela função grande e colocando em evidência, usar os postulados, os teoremas. Todo aquele processo você vai ver que vai ser sintetizado num diagrama, um quadrado, geralmente uma matriz, com algumas casas. E você vai ver que esse processo ele vai ser bem mais prático, bem menos oneroso, vai levar menos tempo e você vai conseguir obter uma resposta mais eficiente e uma resposta correta, né? Agora tem que saber utilizar o mapa de Carnot. O mapa de Carnot também ele é uma faca de dois gumes se você não souber utilizar o mapa, porque uma vez que você sabe preencher o mapa, beleza, até aí tudo bem. A gente vai ver que é tranquilo você fazer o preenchimento. Tem que decorar uma estrutura de como ele está distribuído. Alguns livros utilizam uma abordagem, outros livros utilizam outra abordagem com relação ao posicionamento dos elementos no mapa, mas basicamente vai funcionar da mesma maneira. Vai depender do autor, isso varia muito. E quando você preenche com os elementos, que a gente vai ver o que são preenchidos lá no mapa K, quando você vai selecionar, é aí onde muitas pessoas erram e muitas pessoas não sabem como fazer a seleção correta e acaba se prejudicando e gerando uma resposta incorreta, um circuito que não é correto, não está minimizado corretamente, e isso acaba impactando no seu resultado. Então, aqui nesta aula nós vamos começar, vamos fazer a introdução ao mapa K, vamos ver algumas estruturas de mapa K variando o número de variáveis lógicas, e na próxima aula nós vamos continuar a aplicação de mapa de Carnot. Ao longo de duas ou três aulas adicionais, a gente vai estar aplicando, contando com esta, né? Aplicando o mapa de Carnot, e vendo como é que é o processo de preenchimento, seleção e todo o destrinchamento da ferramenta para você aproveitar ao máximo e conseguir utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. Beleza? Então, preparado para começar? Vamos embora! Então, cá estamos para começar a falar sobre o mapa K ou mapa de Carnot, né? Mapa K ou mapa de Carnot, ele foi criado por Edward Vance e foi aperfeiçoado por Maurice Carnot. Por isso que o nome dele, do mapa, às vezes você vai encontrar em alguns livros, algumas literaturas ou sites, mapa de Vance Carnot. Não é porque esse lê muito Carnot, né? Mas é Carnot aí, beleza? E ele é utilizado para você realizar síntese ou minimização de circuito lógico. Aqui eu tenho os dois casos, né? Nesse caso aqui, nessa situação aqui, você tem o que a gente chama de minimização ou simplificação, que alguns livros vão falar também, simplificação de circuito lógico, minimização, tá no mesmo. É você pegar um circuito que ele tem redundância, ou que ele é complexo, você vai aplicar a álgebra de Boolean e você vai obter o circuito minimizado. Aqui nesse processo, o que é que você vai aprender agora? Você vai, ao invés de usar a álgebra de Boolean, você vai aprender a usar o mapa K. Então você vai aplicar o mapa K também para fazer um circuito minimizado. Mas como é que você vai fazer isso, né? Você vai ter que pegar primeiro o circuito redundante, você vai ter que passar ele por uma tabela da verdade, aí você vai aplicar o mapa K para depois aplicar o circuito minimizado. A diferença básica é essa, é você pegar o circuito redundante, obter a tabela da verdade dele, se ele não estiver escrito em forma canônica. Ainda tem esse detalhe, né? Se ele estiver em forma canônica, a gente já sabe que ele vai estar formado por min-termos. Aí já facilita, porque você já faz o preenchimento automaticamente aqui na tabela da verdade, ou você pode
inclusive já preencher direto no mapa. Tem essa vantagem também, a gente vai ver como. Agora, se não tiver na forma canônica, aí não tem como. Você vai ter que obter a tabela da verdade para poder fazer todo o processo e minimizar o circuito. No processo de síntese, que é esse aqui de baixo, então esse processo aqui é o processo de síntese, que a gente viu na aula anterior como em termos e max termos, né? Na síntese consiste em você, a partir do comportamento do circuito, que é descrito pela tabela da verdade, você vai obter os min termos e max termos, que a gente viu, vai obter a expressão lógica completa, depois vai aplicar lá aqueles teoremas, propriedades e postulados da álgebra de Boole e vai obter o circuito minimizado. Aqui qual vai ser o processo quando você utilizar mapa de Carnot? Você já tem a tabela da verdade, você basicamente vai jogar no mapa, você vai encurtar o processo. Você vai jogar no mapa aqui, ó, mapa K, e já vai obter o seu circuito minimizado. Veja que já facilita muito, você elimina todo este processo aqui, né? Já torna a coisa mais eficiente, você perde menos tempo. E o mapa K ele é um mapeamento da tabela da verdade. Você vai ver que a tabela da verdade está disposta lá com as entradas e as saídas. Você basicamente vai fazer um mapeamento das saídas nas posições que representam as entradas. E como isso é feito? Vamos entender primeiro de como vem essa adaptação do mapa de Carnot. O mapa de Carnot ele vem da adaptação do diagrama de Venn, que é aquele diagrama que representam conjuntos, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia com variáveis lógicas, você tem o conjunto A aqui e o conjunto B. O conjunto de interseção aqui, ou seja, quando ele pertence a A e a B, a gente pode chamar de conjunto, a gente pode inserir aqui a variável A e B, porque aqui ele está representando a interseção, ou seja, para esse intervalo aí, ele pertencer aos dois, tem que ser igual a A e igual a B ao mesmo tempo, não é verdade? Então é como se a gente fizesse essa analogia como se eles fossem iguais a 1. Se A é igual a 1 e B é igual a 1, aí você tem essa interseção nesse ponto, né? Esse ponto aqui, você vai ter A, B barrado. Por quê? Isso aqui eu estou considerando esta área, eliminando isto aqui, né? Então você tem o A, que é o conjunto A, tirando a parte B, que seria o complemento, né? Aqui você teria A barra B, porque é a parte de B, né? Tirando o conjunto A. E nessa parte externa aqui você teria A barra B barrado, que seria o conjunto universo aqui tirando A e tirando B, né? E como você representa isso no mapa K? O mapa K é uma representação quadrangular, onde o número de quadrados que você vai ter no mapa ele é igual ao número de variáveis lógicas da função que você está analisando. Então, para esse caso aqui, eu estou usando duas variáveis, eu vou ter 4 quadrados. Então, no mapa K, você tem que o número de quadrados ele é igual a 2 elevado a n minúsculo, onde n é igual a quantidade de variáveis lógicas. Então, o número de variáveis lógicas vai determinar o número de quadrados que você vai ter aí no mapa K. Se for 3 variáveis lógicas, 8. Se for 4, 16 e assim sucessivamente. E como fica configurado as variáveis lógicas aqui? A minha letra A vai ficar aqui, e aqui você vai ter A barra, e aqui você terá B, e aqui B barra. Então você vai analisar a interseção desses elementos aqui. Aqui você terá A barra, B barra. Aqui você terá A barra, B. Aqui você terá A, B barra. E aqui AB. Beleza? Então é nessa configuração que você utiliza. Alguns livros utilizam essa representação aqui em cima um pouco diferente. Então, dependendo da literatura que você for abordar, ele vai preencher, mas a distribuição dos elementos vai seguir o mesmo esquema. É só uma forma dele representar. Aqui a gente pode fazer a analogia com os mintermos, não é verdade? Isso aqui a gente já viu já que você pode associar com mintermos. Lembre-se que uma função, quando ela é expressa em mintermos, né, você pega uma função de duas variáveis,
se ela for expressa em mintermos, por exemplo, se ela for expressa em função desses mintermos aqui, você teria mintermo 0, você teria o mintermo 1, teria o mintermo 2, isso aqui é o mintermo 1, mintermo 2 e o mintermo 3. Todos os mintermos. Então, eu posso pegar esse quadrado aqui e substituir pelos mintermos da minha variável. Ou seja, aqui eu terei o meu mintermo 0. Ele representa, né? Você não vai preencher com o mintermo. Aqui só estou fazendo uma associação para você entender. Aqui você tem associado o mintermo 0. Aqui você vai ter associado o mintermo 1. Aqui você vai ter o mintermo 2 e aqui você terá o mintermo 3. É apenas a associação. A gente vai entender o que é para preencher no mapa K quando eu mostrar uma tabela da verdade com as saídas. Aí a gente vai passar para isso, beleza? Como seria para um mapa de Carnot de 3 variáveis? Aí você tem aqui a função ABC. Como é que fica distribuído, né? Aqui você terá a minha função A, aqui é o seu MSB e aqui é o seu LSB. Segue sempre essa ordem. Aqui é a variável de MSB, então aqui vem A, aqui vem B e aqui será C, que vai representar. Eu estou representando as variáveis, mas as complementares vão estar aqui, ó, ao lado. Ó. Aqui você vai ter C barra, aqui você terá A barra e aqui você terá B barra e B barra. Beleza? Então vamos fazer o cruzamento aqui para ver quem vai ser representado aqui, né? Então aqui eu terei A barra, B barra, C barra. Se eu fosse representar pelo mintermo, seria o mintermo M0. Aqui eu vou ter A barra, B barra, C, que seria 001. Então teria o mintermo 1 aqui. Nesse ponto aqui, A barra, B, C barra, que seria 010, ou seja, o mintermo 2. Então aqui seria 2. Se você for fazer para todos eles, você vai encontrar a seguinte sequência. 2, aqui é 3. Aqui não vai ser 4, por quê? Repare que aqui é A, B, C barra. A, B, deixa eu escrever dentro da célula que é melhor, né? A, B, C barra. Ora, isso aqui é 0. Vai ser 6, né? Então aqui você tem relacionado o seu mintermo 6. Aqui você terá ABC, que seria o seu mintermo 7. Aqui será A, B barra, C barra, que seria 100, que é o seu mintermo 4. Então aqui é o mintermo 4. E aqui seria o seu mintermo 3. Beleza? Então é assim que seria a configuração do mapa de Carnot com 3 variáveis. E com 4 variáveis. Vamos lá, aqui você tem o MSB e aqui você tem o LSB. Então aqui você tem a variável A. Repare que eu estou sempre preenchendo a partir do MSB. Aqui você tem a variável B. Aqui você tem a variável C. E aqui você tem a variável D. Lembrando que o restante está presente aqui, né? Aqui seria o seu C barrado. Aqui seria o seu A barrado. Aqui seria D barrado, D barrado, e aqui B barrado, B barrado. Aí você vai fazer o cruzamento de cada um aqui também para poder identificar. Ó, vou fazer de alguns aqui, você pode complementar como exercício. Aqui seria quem? A barra, B barra, C barra, D barra. Não é não? Ó, A barra, B barra, C barra e o D barrado. Que mintermo é esse? Esse é o mintermo 0. Então essa casa ela está associada ao mintermo 0. Aqui você vai ver que é o mintermo 1. Aqui não é o 2. Por quê? Aqui você terá A barra, B barra, C e D. D aqui e o C. Então aqui você vai ter o mintermo 3. Beleza? Para você não sair preenchendo na ordem, achando que é na ordem, mas na verdade não é. Então aqui você tem o mintermo 3 e aqui é o 2. Eu vou preencher o restante, você pode fazer a título de exercício aí quando terminar o vídeo. Então aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, aqui será o mintermo 4, aqui é o 5, aqui é o 6, 7, aqui será o 8, o 9, o 10 e o 11,
aqui o min termo 12, aqui o min termo 13, aqui o min termo 14, já ia errando, tá vendo? Você pensa em preencher na sequência, aqui é o min termo 14 e aqui é o min termo 15. Então muito cuidado na hora de você preencher, o preenchimento dele é assim, beleza? Não é na sequência, é de acordo com o cruzamento das variáveis. E repare que sempre, se a ordem da variável fosse, por exemplo, DCBA, isso aqui mudaria, tá? Não vai ficar assim, continuar A, B, C. Se fosse DCBA, aí seria aqui D, C, B e A. Você tem que preencher da ordem do MSB para o LSB. Fique bem atento a isso aí, para não se complicar, beleza? Então vamos ver como é que funciona o mapa K na real, né? Como é que ele funciona de fato. Essa aula pode ficar um pouco extensa porque a gente tem que abordar isso aqui, beleza? Então vou pegar a função 1. A função 1 ela contém 2 mintermos. Se eu fosse escrever ela utilizando os mintermos e o formato tradicional que a gente viu antes, né? Isso aqui seria o mintermo 0 somado com o mintermo 1, pegando a função 1 aqui, né? Então isso aqui me daria, mintermo 0 é A barra, B barra, C barra, ou o outro é A barra, B barra, C. Aí repare, para eu minimizar aqui, eu vou reparar quem está em evidência, não é verdade? Então aqui eu tenho A barra, B barra aqui. Então aqui eu vou ter A barra, B barra, C ou C barrado. Isso aqui a gente sabe que vai ser igual a 1, não é verdade? Porque a variável lógica, fazendo o lógico com o complemento dela, vai ser igual a 1. Então isso aqui vai me resultar em A barra, B barra. Como é que eu faço para usar o mapa K nessa situação? Eu vou pegar a minha tabela da verdade, eu vou preencher aqui com as variáveis, né? A, B e C. Agora, o que é que vai de fato no mapa K? O que vem sendo mapeado no mapa K são as saídas da tabela da verdade, beleza? Então, o que vem para o mapa, aqui eu vou até marcar de verde para você ficar atento aí, ó. O que está de verde é o que vem aqui para o mapa, beleza? Não são os mintermos, são os posicionamentos que você tem que estar associado, mas o que vem preenchido para o mapa são as saídas, beleza? Então vou preencher, para cada saída associada, eu vou preencher no meu mapa. Então aqui eu sei que é o mintermo 0. O mintermo 0 ele tem saída igual a 1. Eu sei que aqui é o mintermo 0, então a saída vem aqui 1. Aqui eu tenho o mintermo 1, eu sei que é igual a 1, então eu vou preencher 1 aqui. Você sabe que aqui é o mintermo 2, que é igual a 0. Mintermo 3, mintermo 4, o 5, o 6 e o 7. Então você preenche todas as saídas aqui de acordo com os mintermos e você vai ter um mapa. E como é que funciona aqui? No mapa K, a ideia é você agrupar o maior número de mintermos possível, ou seja, agrupar o maior número de uns possível. Entenda que eu estou falando agrupamento aqui, só que esses agrupamentos eles respeitam algumas ordens, eles não podem ser feitos de qualquer forma. Primeiro ponto, isso aí eu quero que você deixe bem gravado e você preste bastante atenção. Você vai agrupar em potências de 2, ou seja, você só pode agrupar a quantidade de uns 2 elevado a 0, ou seja, só pode agrupar número 1, ou 2 elevado a primeira, ou seja, 2 uns, ou 2 elevado à segunda, que seria 4, ou seja, 4 uns. Você não pode sair agrupando 3 uns no mapa, ou você não pode sair agrupando 5 uns no mapa. Tem que ser sempre agrupamentos de potências de 2, beleza? Eu posso selecionar somente um mintermo, posso selecionar 2, posso selecionar 4, 8, 16 e assim sucessivamente, sempre potência de 2, tranquilo? Outro processo, você só pode fazer agrupamento do mintermo se for ou na horizontal ou na vertical. Você nunca pode fazer agrupamento de uns na diagonal, é proibido você fazer na diagonal. Aqui não é jogo da velha, feito eu falo para os meus alunos. Então sempre você tem que fazer o agrupamento utilizando ou na horizontal ou na vertical. Então aqui no meu caso, eu vou fazer um agrupamento na horizontal. Eu vou agrupar esses 2 uns aqui, ó. Beleza?
Tem mais algum 1 aqui que eu posso agrupar? Não tem, é tudo preenchido com 0. Então, como no mapa K eu estou utilizando agrupamento de 1s, eu já agrupei todos os meus 1s aqui nesses dois elementos. O que acontece quando eu agrupo os elementos do mapa K? Quando eu estou selecionando os elementos do mapa K, eu estou selecionando os mintermos. Aí é que tal? Esse agrupamento aqui, que a gente selecionou, ele na verdade ele representa você selecionar este mintermo. Que mintermo é esse? A barra, B barra, C barra. Ou quando você agrupa os mintermos, você tem que fazer soma dos mintermos. Lembre-se disso. Agrupamento de mintermos, soma dos mintermos. Quando você está agrupando com esse aqui, você está fazendo um agrupamento de A barra, B barra, C. Ora, este agrupamento aqui nada mais é do que esse que a gente acabou de resolver. Ó. E repare que quando você agrupou esses dois, você eliminou a variável C. Ó. Olha aqui o processo. A variável C sumiu no processo. Então aqui no mapa o que aconteceu? Ó? Repare nesta transição aqui. Ó. Quando você selecionou esse agrupamento aqui, quem foi que variou no mapa? Essa é a pergunta que você vai sempre fazer quando estiver fazendo agrupamentos no mapa K. Quem foi que variou neste mapa? Ora, aqui eu tenho a barra, não é verdade? Aqui é a barra e aqui é a barra. Lembre-se que aqui é o A e aqui são o A barrado, que está nessa área. O meu A barrado ele permaneceu invariável. E aqui embaixo eu tenho o meu B barra, não é verdade? E ele permaneceu invariável. A única variável que na seleção ela sofreu variação foi o C. Por quê? Eu agrupei na região do C e do C barra. Por isso que houve essa eliminação de variável. Então, quando você está fazendo agrupamento no mapa de Carnot, você está eliminando variáveis. Quando você agrupa dois uns no mapa de Carnot, você elimina uma variável. Quando você agrupa 4 uns no mapa, você elimina 2 variáveis. A gente vai ver isso em outros exemplos. Então aqui, como eu agrupei e houve variação do C, né? O seu... Eita, faltou colocar aqui o marca-texto. O seu C aqui, ele variou neste agrupamento e o A barrado e o B barrado permaneceu igual. Então, neste caso aí, você eliminou o seu C barrado não, a variável C nesse caso aí, não é verdade? Então aqui você obteve a resposta. Então nessa seleção aqui, o que é que a gente faz? Quando a gente faz essa seleção, a gente pergunta quem foi que variou na seleção? Foi o C barrado. Então a gente já coloca a resposta aqui, que esse elemento que a gente selecionou, ele será a barra B barra. Não precisa a gente fazer esta operação aqui, porque como a gente selecionou e viu quem variou, a gente já escreve o resultado desta variação e, por consequência, a eliminação da variável. E como seria para a função f2? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos fazer o preenchimento dela de acordo com os mintermos. Aqui eu vou colocar A, B, C. Lembre-se que onde não está sendo representado aqui é o C barra, aqui é o A barra e aqui é o B barra. Nas posições, né? Vou pegar a saída e preencher de acordo com o mintermo. Então vamos lá, mintermo 0 eu tenho 1, mintermo 1 vou ter 1 também, mintermo 2 é 0, mintermo 3 é o 0, mintermo 4 tem 1, mintermo 5 1, o 6 aqui é 0 e o 7 igual a 1. Note que aí eu vou ter mais agrupamentos, não é verdade? Então eu poderia simplesmente agrupar esse aqui, já que eu disse que era para agrupar em potência de 2, então eu agruparia esses dois aqui e agruparia este aqui sozinho, não é verdade? Então qual seria o resultado disso aí? Pegar esse aqui seria A barra, B barra, ou esse agrupamento aqui, quem variou foi o seu C, então seria A, B barra, e este aqui seria A, como ele está solitário, né? A, B, C, não é verdade? Agora repare que aqui eu ainda posso reduzir, na verdade, ó, tem um B barra aqui em evidência, ora, B barra, eu vou pegar aqui A barra ou ABC. Isso aqui vai me dar 1, a gente já viu já, né? Então isso aqui vai ter B barra ou ABC. Isso aqui ainda eu posso reduzir. Como assim? Eu vou reescrever isso aqui, ó, B barra ou BAC.
Lembra de uma propriedade da álgebra de Boolean, que ela dizia assim, ó, A ou A barra B é igual a A ou B. Quem é o meu A é o seu B barra. E quem é o meu B? É o meu AC. Então, a resposta disso aqui seria B barra ou AC. Ora, se o mapa de Carnot era para me dar a expressão já totalmente reduzida, porque eu ainda apliquei a álgebra de Boolean aqui? Porque isso tudo aqui eu estou fazendo? Tem alguma coisa errada, não tem não? Vamos lá voltar para a seleção. Vamos apagar essas interrogações aqui. Eu vou deixar esse resultado só para a gente conferir. O que acontece aqui? Ó? A gente vai ter que mudar a perspectiva de seleção aqui. Por quê? O mapa de Carnot de 3 variáveis, as pontas dele, essas pontas aqui, elas estão interconectadas. É como se você tivesse um cilindro. Você tem assim um mapa onde esta ponta aqui seria esta aqui. E esta ponta aqui, ela seria esta aqui. Ó. Então, olha para cá. Tem aqui o mapa, é como se ele estivesse abraçando um cilindro. Aí você tivesse um mapa, se eu fosse olhar com essa perspectiva, as pontas estão conectadas. Então, se eu vou fazer agrupamento com potências de 2, né? Posso agrupar com 1, com 2, com 4. Ora, se esses dois estão conectados, essas pontas, eu vou fazer um agrupamento com 4 elementos, assim, ó. Como se eu abraçasse no cilindro ali, eu selecionasse os meus 4 elementos. Então, qual é o resultado dessa seleção de 4 elementos? Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui o resultado de F2. Qual seria o resultado dessa seleção de 4 elementos? Esse resultado aqui, quem foi que variou? Aqui, né? Variou nesse ponto aqui, ó. Nesse campo, quem foi que variou? Repare que quando eu selecionei aqui, o C variou, ó. Tem o C e C barra, não é verdade? Então, no momento que eu variei aqui o C, ele vai sair do meu min-termo, né? Vai voar lá do min-termo que eu vou selecionar. Quando eu peguei a variação nesse ponto aqui, repare que o C já tinha variado, mas só que este campo com este campo aqui, o meu A variou, não é verdade? Eu peguei da região do A aqui, e aqui eu peguei da região do A barra. Então o A barra, não o A barra, né? O A vai voar também na seleção. Então o que me resta dessa seleção aqui é somente o B barra, porque aqui é a região do B barra e aqui é a região do B barra. Então aqui eu vou ter B barrado. Ou, este 1 aqui, eu vou pegar ele solidário, ou solitário aqui? Não. No mapa K você pode selecionar o 1 e agrupá-lo com outro 1 que já foi selecionado. Agora isso só pode ser realizado, eu deixo bem frisado aqui, é bom que você fique bem atento a isso para não cometer seleções extras que não seriam necessárias. Você só pode selecionar um 1 agrupado com outro 1 que já foi selecionado se esse 1 que você está selecionando ele ainda não foi ou não participou de nenhuma seleção. Repare que este 1 aqui ele não participou de nenhuma seleção e este aqui participou. Então, eu só posso utilizar um 1 que já foi selecionado se for para agrupar com outro 1 ou com outros 1s que não foram selecionados, beleza? Então, eu vou agrupar este 1 aqui com este 1 aqui que já foi selecionado, como vizinho. Então, quando eu pego este agrupamento aqui, quem foi que variou nessa seleção? O C permaneceu na mesma, o seu A permaneceu na mesma, mas o seu B variou, na verdade ele variou aqui de B para B barra. Então, como resultado aqui eu terei quem? AC, que é exatamente esta resposta aqui, ó. Repare que elas são iguais. Então, quando você usa o mapa K e você faz a seleção correta do mapa K, você obtém a função reduzida ao máximo e você obtém a função de forma mais eficiente, ao invés de ficar aplicando álgebra booleana aí e não conseguir fazer nada, não é verdade? Então, recapitulando aqui, deixa eu alterar o zoom para voltar para a posição que estava. Recapitulando aqui, mapa de Carnot, você só pode fazer seleções na vertical ou na horizontal, não pode fazer na diagonal. Você vai fazer agrupamentos de 1 que são potências de 2, beleza? E o mapa K de 3 variáveis ele está conectado como se fosse num cilindro. Tranquilo? Deu para entender aí a parte de mapa K? Tem bastante detalhe, não é verdade?
E eu tenho certeza que você vai reassistir esta aula para poder entender como é que funciona o processo, mesmo que você tenha, não, professor, entendi, eu sei como é que é, mas reveja de novo esta aula para poder refrescar e você tirar algumas dúvidas ou reparar alguns detalhes que você não deva ter percebido durante a execução da aula. Peço que você reveja, eu vou deixar alguns exercícios nesse vídeo em anexo. Faça, vai estar com gabarito, mas você faça para entender o processo, porque é importante que você aprenda como funciona a estrutura do mapa de Carnot e como ele é montado, como é preenchido, enfim. E vamos para os destaques desta aula, né? Nós vimos como é que funciona o mapa K, como é que ele serve para fazer a síntese e a minimização de circuito lógico. Vimos que quando você estrutura o mapa K, você preenche ele a partir das saídas da tabela da verdade, não é isso? As posições do mapa são baseadas nos mintermos, então é importante que você saiba fazer o preenchimento do mapa K e o posicionamento dos mintermos nele. Por isso que eu peço para que você reassista o vídeo e pratique isso em casa, para poder entender o posicionamento de cada mintermo, para poder fazer o mapeamento das saídas da tabela da verdade para o mapa K e fazer o mapeamento correto, não é verdade? Lembre-se que o mapeamento é feito sempre do MSB para o LSB, né, na hora de distribuir as variáveis lógicas lá no mapa. Vimos também que na hora de você fazer a seleção, você vai fazer seleções com base de agrupamentos de mintermo, né? Você vai agrupar uns dos mapas. E quando você vai agrupar esses uns, eles são agrupados em potências de 2, não é verdade? Ou somente um único 1, ou 2 uns, ou 4 uns, ou 8 uns. Você não pode agrupar 3 uns, por exemplo. Não pode fazer agrupamento de número ímpar, ou que não seja número que seja de base 2, né? Então é 2, ou 1, 2, 4, 8, 16. Vai depender do mapa, você vai fazer esse tipo de agrupamento utilizando base potência de 2, não é verdade? Outro detalhe, mapa K só pode fazer seleção na horizontal ou na vertical, não é isso? Você não pode fazer seleção no mapa K na diagonal. Diagonal é só em jogo da velha, e mapa K não é jogo da velha. Guarde bem esse termo, porque você não pode fazer seleções na diagonal, beleza? E por fim, nós vimos que o mapa K, na hora que você faz as seleções, você tem que observar quem foi que variou na seleção. Porque a variável que sofreu a variação nessa seleção do mapa K é que vai ser eliminada no processo. Então, se você seleciona um agrupamento de 2 uns, você vai eliminar uma variável. Se você faz um agrupamento de 4 uns, como a gente viu no exemplo, você elimina 2 variáveis. E se você seleciona 8 uns, por exemplo, no mapa, você vai eliminar todas as variáveis. O resultado vai ser 0? Não, porque se todo o mapa é igual a 1, o resultado só vai ser igual a 1, não é verdade? Então, vou colocar os exercícios para você resolver e praticar, né? Porque com a prática que você vai conseguir dominar a ferramenta do mapa de Carnot. E eu sugiro que, se você fez o exercício e teve alguma dúvida, não hesite em me contactar. Mande mensagem direta, mande mensagem no fórum deste vídeo, enfim. Teve alguma dúvida? Sane essa dúvida antes de prosseguir. Nós vamos falar sobre o mapa K de 4 variáveis na próxima aula. Vou pincelar sobre como é um de 5 variáveis, por exemplo, e assim sucessivamente. Você vai ver o grau de complexidade quando aumenta o número de variáveis, mas é importante que você entenda a base e o preenchimento. Eu falei para você que se você não sabe preencher corretamente o mapa K, a chance de você fazer uma besteira e obter um resultado que não condiz ou não reduz a função completamente é muito alta. Então você tem que entender como é que preenche o mapa K e entender como é que se utiliza ele, não é verdade? Então é isso. O vídeo ficou um pouco extenso, mas foi necessário porque é um conteúdo importante. Então não se atenha porque o vídeo eu acho que vai bater mais de 30 minutos, mas não tem problema. É um vídeo que é essencial. Ele tem esse tamanho porque demanda atenção e para você entender o conteúdo. E eu espero que você absorva completamente o que a gente viu nesta aula, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.